Então, eu vou começar aqui a falar para vocês da desjudicialização dos conflitos familiares e os limites e as possibilidades dos acordos transacionais. Mas não seria ousado eu dizer, e a começar a falar de desjudicialização, dizendo que hoje a realidade é que as formas de resolução de conflitos são plurais. E não só aos operadores de direito, mas todos os profissionais precisam hoje conhecer quais são essas formas e como se dá a sua aplicabilidade. Falar de acordos, falar de possibilidades e falar de desjudicialização implica em falarmos em democracia. E esse é um tema que não podia estar mais na ordem do dia. Tem um livro do Winnicott que diz que tudo começa em casa. E a democracia começa em casa. Giddens já foi citado aqui da democracia nos pequenos grupos. Como a violência começa em casa também. Então, para a prática da democracia na esfera pública, isso que a gente está aqui fazendo, pensando, transformando e discutindo, é essencial, porque a gente está começando a fazer a democracia nas famílias. E isso só pôde ocorrer principalmente pela mudança de duas estruturas. A primeira é que a parentalidade passou a ocupar o lugar mais importante no âmbito da família. E a segunda é que a conjugalidade tornou-se múltipla, sem fronteiras espaciais e sem qualquer hierarquia. E não à toa que hoje a gente está falando de acordos transacionais. Se a professora Nádia, que já foi, estivesse aqui, ela diria, não dá mais nem para brincar, como ela brincava em sala de aula, há muitos anos atrás, que se você não quer ter problemas, namore um menino do bairro. Agora, a gente não precisa sair de casa para namorar alguém dos Estados Unidos. Então, as famílias reconstruídas não são só reconstruídas, como são globalizadas. E as crianças fazem parte dessas famílias e têm que lidar muitas vezes com essas situações. Por uma mudança de emprego de um dos pais, pelo casamento de um dos pais com um estrangeiro, pelo curso de doutoramento ou de mestrado de algum dos pais. E essa é uma realidade que, infelizmente ou felizmente, a gente está tendo que encarar com certas dificuldades. Bom, ontem o professor Guilherme já passou para esse novo contexto legal brasileiro, que já não é tão novo assim, né? A resolução do CNJ de 125 a 2010, mas eu ouso voltar. O preâmbulo da nossa Constituição de 88, ela diz que a ordem interna e externa e internacional, como diz no preâmbulo, está comprometida com a pacificação social através da solução de controvérsias. Então, os métodos consensuais já estão priorizados desde o preâmbulo da nossa Constituição. Com a política pública de 2010, nós instauramos essa política pública de justamente adotar métodos diversos, não sendo o judiciário a única forma de acesso à justiça. Além disso, tão falada aqui a lei da guarda compartilhada, que veio, na verdade, regular a convivência compartilhada, principalmente, porque a gente sabe que a autoridade parental e os deveres de cuidado e as responsabilidades do pai decorrem daí, e não da guarda, e, por isso, eu aqui quero exaltar o livro da professora Elisa, que faz com que a gente realmente faça uma releitura da desnecessidade da guarda a partir do cuidado. Falar ainda do novo CPC da Lei de Mediação, que também foi ressaltada ontem, de 2015, que veio positivar, né, nós somos um direito ainda codificado da Civil Law, essa política pública de 2010. E queria falar, por último, de uma novidade, que é o projeto de lei 890 de 2022, que está tramitando com muita rapidez, por incrível que pareça, para regulamentar as práticas colaborativas no Brasil, que nada mais é do que um método extrajudicial e interdisciplinar de resolução de conflitos, que é fundado num tripé, um termo de não litigância, onde os advogados assinam por um período, enquanto estão construindo acordo, tentando construir o consenso, não tomar nenhuma medida adversarial, transparência, boa-fé, confidencialidade e a necessidade de retirada de equipe.
Então, aqueles profissionais, eles só podem atuar enquanto for possível se construir um acordo. Dito isso, eu vou para as duas perguntas principais aqui da minha exposição. A primeira delas, porque a gente está falando de acordo, é a gente pensar um pouco em quais são os limites da intervenção estatal no exercício da autoridade parental, principalmente com o fim da conjugalidade e em situações não patológicas. Bom, todo mundo sabe, ou quem me conhece, que esse é um tema muito caro para mim, e eu, logo mais à frente, vou fazer duas distinções necessárias. Mas, indo ao segundo desafio que eu quero responder hoje, seria em que medida os acordos realizados por famílias brasileiras que passam por mudanças no que diz respeito ao país de habitação, por uma movimentação geográfica, ou que sejam, desde o princípio, transacionais, estão residindo no exterior, ou um deles é casado com um estrangeiro no exterior e tem que voltar ao Brasil ou deseja mudar para outro país, encontram acolhimento quanto à sua validade e executoriedade. Né? Essa é a pergunta, como advogada, que o nosso cliente quer que a gente garanta e responda, e que nem sempre a gente tem. Bom, mas antes da gente enfrentar essas principais barreiras, eu queria fazer uma distinção importante sobre a heteronomia estatal. A heteronomia estatal, ela decorre de duas formas: a heteronomia judicial e a heteronomia legislativa. E se, obviamente, com as transformações do direito de família, o direito codificado não consegue acompanhar, é muito importante aqui exaltar o papel transformador da jurisprudência no direito de família brasileiro, conseguindo tutelar situações que o direito não consegue abarcar. Nos últimos anos, podemos citar a parentalidade socioafetiva, a multiparentalidade, contratos existenciais, sim, e, se Deus quiser, muito em breve, né, não sei, mas eu sou uma pessoa que tem esperança, as famílias simultâneas e as uniões simultâneas. Uma outra questão importante é a gente pensar que esse grau de intervenção nas relações familiares, por óbvio, são diferentes. Nas relações conjugais, qual é o princípio informador dessas relações? É o princípio da liberdade, da solidariedade e da igualdade. Mas nas relações parentais, nós estamos lidando com uma pessoa vulnerável. E, por isso, o princípio é o da responsabilidade parental e da integridade psicofísica do menor. Razão pela qual, sim, há um grau de intervenção maior. Mas, voltando aqui, só para não esquecer, lembrem, eu estava falando da autoridade parental numa situação justamente não patológica. E aqui eu trago um acordo paradigma da jurisprudência, que, por unanimidade, um voto de relatoria do ministro Marco Buzzi, eu vou contar rapidamente o caso para vocês. Uma defensora pública foi procurada para rever um acordo de paz, porque o filho adolescente, a mãe tinha a guarda unilateral, e o filho adolescente, então, iria se mudar com o pai, que conseguiu um emprego, isso era no interior do Acre, conseguiu um emprego numa cidade mais próxima da capital, onde havia uma escola técnica, e que para o menino seria muito positivo. Foram ao Sejusc, e então a guarda unilateral da menina menor ficou com a mãe, a guarda do menino, que estava com 13 anos, ia fazer 14 com o pai, foi suspendida a pensão para a mãe, e o juiz do Sejusc homologou o acordo e depois deu vista ao Ministério Público. O Ministério Público recorreu desta decisão para o Tribunal de Justiça do Acre, o qual negou o provimento, e chegamos ao STJ. E eu acho essa decisão muito importante, porque ela fala desses limites da intervenção do Estado na autoridade parental, além dessa mudança de cultura para novas formas de resolução de conflitos. Na decisão, e o voto, eu botei aqui o número, e depois vou compartilhar os slides com você, vale muito a pena ler, é um voto interessantíssimo. Diz o ministro Buzzi:
É inadiável a mudança de mentalidade por parte da nossa sociedade quanto à busca da sentença judicial como única forma de se resolver controvérsias, uma vez que a Resolução 125 deflagrou uma política pública nacional a ser seguida por todos os juízes e tribunais da Federação, confirmada pelo atual CPC, consistente na promoção e efetivação dos meios adequados de resolução de litígios. E foi mais ainda no que tange à autoridade parental. O papel desempenhado pelo juiz, coordenador do SEJUSC, tão somente favoreceu a materialização do direito dos pais de decidirem em comum acordo sobre a guarda de seus filhos e a necessidade ou não do pagamento de pensão. Não se trata, pois, da eliminação ou suspensão de institutos tradicionais do sistema jurídico, mas, na verdade, se está diante de novos critérios ditados por novos tempos, elementos imprescindíveis ao atendimento do nosso ethos vivente. Eu recomendo vivamente que vocês, antes de homologarem ou pedirem a homologação de um acordo, vocês contem para o juiz qual foi o caminho que vocês construíram para chegar a esse acordo. Isso também dá elementos. O maior transformador dessa mudança de cultura não é o judiciário, somos nós, advogados. Nós precisamos começar a praticar e nós precisamos explicar para um sistema que não está pronto ainda, que não está acostumado ainda. Então, quando eu explico para o juiz como eu construí aquele acordo, ou por que eu não cheguei àquele acordo, e eu coloco aquele acordo, qual é o método que eu utilizei, e hoje a gente pode ver no mundo um desmembramento de métodos. Não existe um método só. A gente pode usar um método, a gente pode suspender o processo, a gente pode fazer de mediação, a gente pode estar num processo com advocacia colaborativa ou cooperativa, porque não tem retirada de equipe. Então, a gente tem N métodos que podem ser utilizados concomitantemente. Mas a gente precisa, realmente, para transformar, ter esse papel de explicar esse método. A gente parar de falar de partes e pensar que a gente está lidando com pessoas. E transformar aquela forma de escrita em pessoas. Aquilo é a história de uma vida. É a história de uma criança. Existe uma voz quando essa criança fala. E essa voz precisa ser ouvida, ainda que seja pelo advogado. Porque se essa voz... No meu escritório, eu tenho livros infantis. Eu trago as crianças, muitas vezes, para verem que lugar é esse que os meus pais estão indo toda hora. Então, eu acho muito importante que a gente ouça e pergunto para as crianças. São processos difíceis. E o meu desafio aqui hoje é também dizer para vocês que um acordo e construção de consenso não é um movimento que só deve ser feito no momento em que pessoas têm o mesmo fim. Pelo contrário, a colaboração tem que ser exercitada nos momentos de litígio. E a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. E antes eu queria fazer duas distinções. Porque hoje a gente também tem a possibilidade de escolher que forma que a gente vai utilizar. Qual é os negócios jurídicos processuais? A gente pode suspender o processo, embora outro dia eu pedi para um juiz suspender o processo para o consenso, ele disse para mim que na vara dele não se suspende o processo, não, nem para fazer a mediação. Na vara dele não existe, esse artigo do Código não é aplicado. Não era um juiz carioca, porque os juízes cariocas, realmente, eu posso falar do meu tribunal, fui dar aula, não conheço tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo, mas fui dar aula para a EMASP outro dia, num curso maravilhoso, eles ficaram impressionados com a decisão dos nossos tribunais, mas eles decidem isso? Eu falei, decidem, mas eles dão isso? Dão, mas você suspendeu? Eu suspendi. Então, realmente, o Tribunal Carioca, principalmente a capital, nós somos privilegiados. E eu acho que a gente tem esse fórum que a gente discute junto, que a gente tem uma equipe interdisciplinar, que a gente pensa e repensa, que a gente pode mudar de opinião, que a gente pode fazer errado e dizer, eu estava conduzindo mal isso aqui, mas eu quero mudar o curso desse processo. É sempre possível mudar. Então, quando a gente trata da forma, a gente está falando da autonomia da vontade. Porque a gente falou tanto de autonomia privada aqui, a gente falou tanto de autodeterminação existencial. E a autodeterminação existencial é aquela que vai fazer e vai tratar das escolhas de vida de cada um, o projeto de vida que engloba o projeto familiar.
É aqui que entra a autonomia privada existencial. E é aqui que a gente está tratando da substância do acordo e dos contratos. Dito isso, eu só queria dizer para vocês quais são os principais pontos que se discute nesses acordos. Responsabilidade parental, alimentos, financiamento de custos de viagem, propriedades da criança, questões tratadas em casos de sequestro, eu prefiro a palavra subtração. E quais são as barreiras aqui? Essas aqui são as 3 convenções, as quais são importantes eu falar antes de falar das barreiras, porque o Brasil só é signatário de 2. Isso é muito importante para quem faz acordos transacionais. O professor Guilherme trouxe. O professor Guilherme tem um grupo de estudos sensacional, do qual eu faço parte, já fiz parte, né, há alguns anos atrás. E ele trata justamente de como transpor essas barreiras, que uma delas é nós não sermos signatários da Convenção de 1996. Nós somos signatários da Convenção de 1980, que trata sobre os aspectos civis de subtração internacional de menores. Nós somos signatários da Convenção de 2007, que trata sobre a cobrança internacional de alimentos, mas nós não somos signatários ainda, não foi analisada pelo direito brasileiro, da Convenção de 1996. E é essa convenção que trata de jurisdição, lei aplicável, execução, responsabilidade dos pais. Então, nós temos, sim, uma barreira jurídica. Pois bem, quais são as principais questões de acordos que a gente tem no âmbito internacional ou transacional? Acordos sobre recolocação ou relocação de residência de um dos pais com a criança em outro país. E hoje essa é uma necessidade. Muitas vezes, né, a liberdade, depois de um divórcio, que uma mulher ou que um homem tem, de traçar uma vida em outro país, de conhecer uma pessoa em outro lado. E é lógico, existem 100 mil formas de nós promovermos a convivência, inclusive a guarda compartilhada em países diversos. Então, a gente tem esse primeiro ponto. E a gente tem os acordos, que são os mais numerosos, que são realizados no meio de um procedimento que é tutelado pela Convenção de Haia de 1980, ou seja, no meio de uma ação de sequestro. Mas a Convenção diz o seguinte: eu só posso resolver sobre o retorno ou não retorno da criança. E, normalmente, quando os pais já estão nessa escalada do conflito, e eles têm, justamente porque a própria Convenção estimula, né, o uso da mediação e de métodos autocompositivos, eles querem fazer acordos que envolvam as outras questões. A autoridade parental, como é que vai ser o direito de convivência, quem vai arcar com as passagens, enfim, com uma série de coisas a qual o Brasil não é signatário. Então, o que nos resta em relação, hoje, se a gente precisar responder realmente para os clientes, juridicamente e legalmente, na letra fria da lei? Nós temos, sim, uma barreira no modelo 1, porque o Brasil não é signatário da Convenção de 1996, que justamente determina as regras de jurisdição aplicável. Então, vamos dizer que resolveram o não retorno da criança que está nos Estados Unidos. Só que, pela Convenção de 1980, eu não posso aplicar a lei dos Estados Unidos, eu preciso aplicar a lei da residência habitual, mas a criança está lá. E aí ela vai lá nos Estados Unidos e, dependendo do Estado, normalmente ele vai decidir pela guarda, mas e a executoriedade? E mesmo que eu ali tenha traçado todos os detalhes da convivência, como eu vou internalizar esses acordos? O segundo problema é a permanência da criança no país para qual ela foi sequestrada, resultando em efetiva mudança da residência habitual. Possibilitaria, assim, um deslocamento de jurisdição, que é esse caso, mas o Brasil também não é signatário dessa mesma convenção, o que não permite, então, que a gente reconheça esse deslocamento. E o que nos resta, então, hoje? A gente precisa resolver a questão de um acordo ter validade em 2 jurisdições diferentes da seguinte forma: a incorporação do acordo privado em uma ordem judicial no Estado, onde concluído, e seu reconhecimento e execução em outro Estado pela forma tradicional de cooperação jurídica internacional. O professor Guilherme falou
de uma importância da Resolução 442, que vem implementando os juízes de enlace. Juízes que contactam outros juízes, que perguntam como, só para não dar um outro exemplo, o exemplo da Espanha ontem. Então, ali, em outros países, como França, um acordo realizado não precisa ser judicializado para ser homologado. É justamente num cartório, muitas vezes, num cartório de jurisdição voluntária. Só que a gente, advogado, não sabe, porque vai depender do país. E aí eu incentivo a vocês consultarem o site, sim, da Convenção da Haia, porque ali tem todas as regras de cada país, jurisdição, forma de homologação. Então, é muito interessante que isso já fique resguardado no acordo. A outra forma é aquela de levar o acordo privado diretamente às autoridades judiciárias competentes no Estado estrangeiro, solicitando sua homologação e produção de efeitos. Qual é o grande problema aí? Você autoriza a criança aí, você precisa homologar lá na frente, você fica, eu vou deixar essa criança aí, e quanto tempo vai demorar para esse acordo ser homologado lá? Então, essa é uma barreira bastante preocupante. Bom, mas um outro ponto interessante é que, como a gente é signatário da Convenção de Alimentos, muitos desses acordos, eu, na minha prática, tenho incorporado nos alimentos. Então, o dever de pagar a passagem, o dever de educação, o dever do plano de saúde, pelo menos esses deveres, a gente consegue colocar como alimentos, como manutenção e sustento. E assim seria exequível pela Convenção dos Alimentos, que trata justamente do exequatur do devedor de alimentos, como uma forma de já incomodar ou embarrear ou dificultar a permanência daquela pessoa que está descumprindo parte do acordo, por exemplo, não retornando com a criança como combinado, ainda que o acordo não seja homologado. Para terminar, caminhando aqui para o final, já vi aqui o meu fim, mas eu vou me valer aqui da igualdade substancial. Então, eu queria falar para vocês um outro ponto importante. Saindo da mera formalidade do acordo, com um cenário de sustentável resolução. E aí eu pergunto, mas é possível colaborar em contextos contenciosos? As situações complexas, elas exigem que a gente desenvolva algumas habilidades, né? Nós estamos percebendo isso nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E, para isso, não adianta a gente ter uma colaboração convencional. É necessário uma colaboração estendida. E a gente, para colaborar dessa forma, chamada colaboração estendida, que está muito tratada nesse livro aqui, que eu indico vivamente para qualquer profissional do direito, se chama Colaborando com o Inimigo, como colaborar com pessoas que você discorda, não gosta e não confia. Então, é necessário. As pessoas não estão fazendo um acordo porque elas querem, porque elas são boazinhas. Elas estão fazendo um acordo porque essa é a melhor solução para elas. Simples assim. Eu não gosto daquela pessoa, eu não confio naquela pessoa e eu discordo radicalmente daquela pessoa. Mas fazer alguma forma de colaboração com aquela pessoa é a minha única opção, porque com esta pessoa eu terei que conviver. Bom, quais são as habilidades necessárias, então? Conexão e ausência de controle. E conexão às vezes, no conflito. É no conflito que a gente se conecta com o outro. Qual é o nosso dever no conflito? Não é só dialogar, é lutar e não evitar o conflito. A gente tem uma cultura evitativa. Não vamos falar nisso porque a gente vai ficar mal com o outro. Não vamos nos posicionar, não vamos fazer assim, não vamos... Não, o conflito aproxima as pessoas. O conflito pode ser algo construtivo. O conflito dá intimidade. Então, às vezes, essa conexão não se dá porque nós temos um bem comum e pensamos igual para o nosso filho. Não, se dá porque a gente precisa. A gente precisa e é nesse conflito que a gente vai ter que se encontrar. Então, eu preciso saber que, de alguma forma, eu vou ter que me conectar com esse inimigo, né? Eu vou ter que me conectar com essa pessoa que eu acho que eu odeio, com essa pessoa que eu discordo radicalmente e ainda por cima com essa pessoa que não consigo nem falar.
Porém, o que eu preciso além de conexão e da ciência de que essa é a única opção, ou a melhor opção que eu tenho, por isso que eu estou sentada nessa mesa, não é porque eu sou boazinha. Eu preciso ter conhecimento técnico e eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso ter humildade e eu preciso, e é essa a única forma que anda, fazer negociações de curto prazo e baixo risco. É um passo de cada vez. São testes de realidade. É assim, combinando pequenas coisas, que a gente vai resgatando alguma forma de convívio com aquelas pessoas. Então, numa colaboração estendida, na convencional, eu parto do pressuposto que nós podemos controlar, como os advogados, tudo, né? A gente tem um objetivo, um plano para atingir o objetivo que cada pessoa deverá fazer para implementar aquele plano. Mas quando eu estou justamente tendo que colaborar com aquela pessoa que eu não gosto, desconfio e discordo, eu preciso primeiro abandonar a ilusão do controle e eu preciso entender que não é possível eu controlar o futuro. Não é possível eu controlar o futuro. Eu só posso controlar o dia de hoje e o dia de amanhã e talvez essa semana. Que bom, resolvemos o problema esta semana. Resolvemos um problema pequeno, mas é assim que a gente vai avançando. Então, indo para a conclusão, a gente hoje, e isso não acontece só no processo de divórcio, a gente está num momento de que a gente culpa e inimiza outras pessoas para termos que nos defender e para termos que nos definir. A gente tem medo de que, se a gente colaborar com essas pessoas, a gente vai ser contaminado e comprometido, de queremos trair aquilo que defendemos e quem somos. Mas não é possível evitar os outros a quem consideramos um desafio. Não há resposta certa. E nós nos apegamos a estar certos para proteger a nossa própria noção de quem somos. Então, esse é um processo que não acontece só no momento de divórcio, mas principalmente na esfera pública, como a gente pode perceber atualmente. A gente precisa de humildade, porque o nosso trabalho como operador do direito é ajudar no processo. Os frutos não são nossos. E isso é muito importante. O protagonismo não é nosso. O protagonismo, as pessoas são os nossos clientes. Eles têm poder de decisão e responsabilidade pela autonomia que precisam exercer. Nós estamos ali de braço dado, mas nós não estamos ali representando um incapaz. Por último, como eu já falei, é preciso que um plano de ação seja modesto, curto prazo e baixo risco. Queria deixar aqui algumas indicações para vocês. Esse primeiro livro já está quase saindo a segunda edição, Direito das Famílias por Juristas Brasileiros. Liberdade e Família é um livro que é a tese do meu doutorado, infelizmente está esgotado, eu não ia nem mais reproduzir, mas diante do cenário atual, falar de liberdade de família está sendo necessário. Esse é um outro livro coordenado por mim, para Ana Carolina, Responsabilidade Civil e Direito de Família, e eu recomendo vivamente o livro da minha amiga Elisa, para a gente repensar o que é o dever de cuidado e a convivência. E, por fim, quero convidar vocês para, dia 14, o primeiro encontro das comissões estaduais de mediação, que está sendo coordenado lindamente pela Ana Gerbasi. Eu sou a presidente da Comissão de Métodos Adequados de Resolução de Conflitos do IBDFAN Rio. Então, agradeço a vocês por essa palestra, agradeço a vocês por essa oportunidade de troca, de conhecimento, e faço a pergunta: e o que mais precisamos? Eu nem vou passar esse vídeo no YouTube, mas eu guardaria esse link para vocês, depois eu posso contribuir. A gente precisa de empatia, e empatia não é se colocar no lugar do outro, é impossível nós nos colocarmos no lugar com o outro. Empatia é a gente estar do lado do outro quando ele está no buraco. Então, esse vídeo é muito importante, porque a gente precisa de empatia e de amor ao próximo, porque sem amor a gente não vai para lugar nenhum.